Continuando a falar sobre o álbum Transformer de Lou Reed, vamos falar agora sobre uma música, Perfect Day, que talvez seja a mais conhecida de Lou Reed e uma das mais interpretadas dentro do meio artístico. Só para vocês sentirem o grau de importância dessa música, o Bono Vox do U2 já interpretou, David Bowie, e até mesmo podemos falar de Luciano Pavarotti, o cantor de ópera, E é uma música que sempre está, vamos dizer assim, no script das turnês de Lou Reed, Vou ler a letra, depois a gente entra na análise. Dia perfeito. Um dia simplesmente perfeito. Beber sangria no parque e mais tarde, quando escurecer, vamos para casa. Um dia simplesmente perfeito. Dar comida aos animais no zoológico e mais tarde, um cinema também. E depois para casa. É um dia tão perfeito. Fico feliz de ter passado esse dia com você. Um dia tão perfeito. Você segura minha barra, você segura minha barra. Um dia simplesmente perfeito. Os problemas todos deixados de lado. Passar o fim de semana sozinhos é tão divertido. Um dia simplesmente perfeito, você me faz me esquecer de mim. Eu achei que era outra pessoa, uma pessoa boa. Você vai escolher exatamente aquilo que semeou. É bem interessante, esse lirismo e essa clareza, nas músicas, nessa música, de Lou Reed, Isso não é tão comum, As letras são um pouquinho mais fechadas, São um pouquinho mais tensas, mais fortes, menos líricas, mais dramáticas, em verdade. Pode dizer que aqui há um retorno das tantas viagens e das tantas experimentações, E há uma descoberta de sentidos especiais em lugares comuns. O zoológico, o cinema, a casa, o parque. Existe também aqui a interpretação do outro como suporte para a transformação de si, uma evasão, uma fuga de si, dos seus problemas, auxiliado pelo acompanhamento do outro. O outro aqui é visto como um percurso e a própria transformação de si. O outro é uma proposta de caminho de si, uma nova proposta. É bem interessante também que muitas pessoas tendem a comparar essa letra de música como dentro da dimensão da autoajuda, Mas existem sim diferenças que merecem destaques. Na banalidade, no comum, É óbvio que existem sentidos especiais e de superação. É isso que mostra a música. O texto parece sim, uma receita de autoajuda, mas se diferencia. Exatamente por não buscar dimensões extraordinárias ou mágicas. Está tudo no cotidiano, na banalidade e na simplicidade. É bom nós compararmos essa música, por exemplo, com outra de Renato Russo, que é chamado O Mundo Anda Tão Complicado. Dá a mesma receita e de uma forma também bem simples, A letra é muito simples, igual a essa. É preciso notar que o eu lírico aqui reconhece no outro e atribui ao outro a capacidade de melhorar a si, e não em si mesmo que está o caminho. Então, existe, na verdade, não uma receita em si de superação, mas
uma receita que está no outro, de prestar atenção no outro. E na banalidade da vida, né? Lá está a possibilidade de se autossuperar, de se melhorar. A outra letra, né? Ela já é um pouquinho mais forte e é chamada Walk on the Wild Side, né? Venha fazer uma loucura. É um pouco mais forte, retrata a cena, né, dos travestis de Nova York, né, que passavam na calçada exatamente com esse slogan, com essa mensagem, né, com essa chamada, né, para os seus clientes. E é importante também dizer as próprias experiências de Lou Reed também dentro dessas experimentações sexuais, com mulheres, com travestis, com homens, com diversos gêneros, né? Na mediateca de vocês vão ter vão ter até um clipe, né, dessa letra, o Walk on the Wild Side, né, em que aparece Andy Warhol, aparece o próprio Lou Reed, aparece a Sugar Plum Fairy, né, quer dizer, a boneca, o travesti também que está lá. Vou ler para vocês. Holly veio de Miami, Flórida, peregrinou pelos Estados Unidos, fez as sobrancelhas no caminho, depilou as pernas, e então ele virou ela. Ela disse: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." Disse: "Ei, meu bem, venha fazer uma loucura." Candy era forasteira na ilha. No quartinho dos fundos ela dava para todo mundo. Mas nunca, nem durante um boquete, ela perdeu a cabeça. Ela disse: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." Disse: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." E as garotas de cor cantam: "Du, da, du, da, da, du, da, da, du, da, da, du, da, da, du." Little Joe nunca desistiu nenhuma vez, todo mundo tinha que pagar sempre. Um safanão aqui, outro ali. Nova York é o lugar onde dizem: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." Eu disse: "Ei, Joe, venha fazer uma loucura." Sugar Plum Fairy desceu as ruas atrás de alimento espiritual e um lugar para comer. Foi ao Apolo. Você precisava ter visto ele ir lá. Disseram: "Ei, Sugar, venha fazer uma loucura." Eu disse: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." Jack está simplesmente a mil. Pensou que era James Dean por um dia. E aí, penso eu, só podia se arrebentar. Um Valium teria evitado a pancada. Ela disse: "Ei, baby, venha fazer uma loucura." Eu disse: "Ei, doçura, venha fazer uma loucura." Bem, é uma letra, né, que canta a transformação, a experiência de travestis e com travestis, né? Veja que ele diz que Holly sai de Miami, depila as pernas e ele vira ela, né? Isso logo na primeira estrofe. Depois ele fala e fala sobre, não só sobre Holly, vai falar sobre Candy, vai falar sobre Sugar Plum Fairy, né? E vai falar também sobre o cafetão Little Joe, né? E demais personagens, ele mesmo, Jack, né? Candy, por exemplo, né? Ele vai dizer que nunca, nem durante o boquete, ela perdeu a cabeça, ou seja, nunca deixou o prazer superar a sua razão, né? Embora chamasse os outros para tal, né? Embora sempre chamasse os outros para cometer loucuras. Venha fazer uma loucura, walk on the wild side, né? Depois ele comenta, né, o personagem Little Joe, é uma narrativa praticamente, a letra da música, né, sobre esse ambiente específico, que ele diz que todo mundo tem que pagar ele, ou seja, ele é dono do pedaço da calçada
portanto é o cafetão. E assim que os programas são feitos, o cash tem que ser negociado ou logo na entrada, né? A fada açucarada, né? Sugar Plum Fairy, né? Também uma boneca, né? Um travesti que vai descer as ruas atrás de alimento espiritual. Aí existe uma sátira, né? Uma ironia, né? E um lugar para comer. Foi ao Apolo. O Apolo, na verdade, é um motelzinho onde se realizam esses programas, como vocês podem ver até no Mediateca, né? Uma boate que tem uns quartos separados. Em verdade, toda vez, né, que o eu lírico fala, ei baby, venha fazer uma loucura, né, ele responde, né, aos travestis, né, primeiro pro ei sugar, venha fazer uma loucura, e eu disse, ei baby, venha fazer uma loucura, né, assim, tanto na penúltima estrofe como na última estrofe, né. Veja que o eu lírico reconhece o travesti como um sexo capaz de gerar um prazer acima da convenção, né? E se propõe a receber esse tal prazer, né? É isso que existe aí sendo colocado pelo Lou Reed, né? Interessante que dentro dessa narrativa da letra, né, não deixa também de ficar recorrente a temática, mesmo que minúscula aqui nessa letra, sobre o uso de tóxicos, né? Como também uma versão alternativa de como viver a vida. Já que Jack está simplesmente a mil, pensou que era de James Dean por um dia, né? Ela está exatamente usando tóxicos. E temos a certeza disso quando a gente chega exatamente nessa estrofe aqui. Um Valium teria evitado a pancada. O Valium, né, também chamado de diazepam, né, substância ativa, é um controlador de ansiedade ou de abstinência tóxica, né? Portanto, a pancada aí, né, é exatamente essa abstinência. A música é muito alegre, muito para cima, mesmo dentro da própria atmosfera, exatamente, né, do que se espera da cultura gay, travesti e por aí vai, né? Até das músicas mais alegres do Lou Reed. A outra música, né, desse álbum também é uma música muito importante dentro da produção compositiva de Lou Reed, chamada Satellite of Love, Satélite do Amor, né? E que tematiza, né, a abertura do amor, né, o amor livre, né? Vamos dar uma olhada na letra. Satélite do amor. O satélite subiu lá para o céu. Esse tipo de coisa me deixa fora de órbita. Observei por um momento, gosto de ver umas coisas na TV. Satélite do amor. O satélite partiu lá para Marte e logo vai estar cheio de estacionamentos por lá. Observei por um momento, adoro ver umas coisas na TV. Me contaram que você foi bem atirada com o Harry, o Mark e o John. Segunda e terça, quarta até quinta, com o Harry, o Mark e o John. O satélite subiu lá para o céu. Esse tipo de coisa me deixa fora de órbita. Observei por um momento, adoro ver umas coisas na TV. Satélite do amor. Nessa letra aqui, o eu lírico ele vai comparar o lançamento do satélite que vem na televisão com a expansão do amor livre. E acredita nessa atitude como uma evolução, até mesmo uma revolução humana, né? Veja que ele conta, né, aqui que a sua parceira ela se atirou para o Harry, o Mark, o John, segunda, terça, quarta, quinta, e não existe assim uma demonstração de ciúme ou um conceito sobre traição. Se a gente for perceber aqui, ficar fora de órbita dentro dessa letra é sair do convencional, é começar a imaginar o diferente, uma forma diferente de experimentar a sociedade e o prazer que existe nela. Ou seja, o conceito de amor livre produzido pelo movimento hippie,
né? E já entrando, já aderindo também no sexo comunitário do punk, dos grupos punk, muitas vezes, né? Acaba, vamos dizer assim, sendo um pensamento sobre a revolução sexual, né? Uma evolução, talvez. Depois desse álbum, Lou Reed lançou o álbum Berlim, certo? E da qual eu vou destacar uma música aqui chamada Caroline Says, né? E está dentro daquela temática, né, da elevação do feminino e da inversão da exploração do masculino, ou seja, as relações sadomasoquistas, né, contidas pela cena da sexualidade do masculino, referenciando o feminino. Vamos dar uma olhada aqui. Caroline diz, parte 1. Caroline diz que sou só um brinquedo. Ela quer um homem, não um menino. Ou Caroline diz, ou Caroline diz. Caroline diz que não consegue deixar de ser má, ou cruel, ou parece que é isso. Ou Caroline diz, Caroline diz. Ela diz que não quer um homem que se curve. Mesmo assim, ela é minha rainha germânica. Sim, ela é minha rainha. As coisas que ela faz, as coisas que ela diz, ninguém deveria tratar os outros desse jeito, mas no começo eu achei que podia aguentar tudo. Como veneno num frasco, muitas vezes ela foi bem vil. Mas claro, eu achei que podia aguentar. Caroline diz que não sou homem. Aí ela vai pro não tem tu, vai tu mesmo. Caroline diz, Carolina diz. Caroline diz, vez ou outra, que não pode continuar a ser só minha. Caroline diz, Caroline diz. Ela me trata como um idiota, mas para mim ela ainda é minha rainha germânica. Ela é minha rainha. Você veja que essa é uma relação sadomasoquista, né? Em que o elemento, o escravo é o masculino, né? Por isso que eu estou falando que há uma inversão no jogo da exploração sexual. Isso, essa construção narrativa, ela já aconteceu antes, nós já vimos. E aqui volta também em Berlim, mais uma vez, né, o feminino invertendo o papel do explorador do masculino através de uma relação sadomasoquista. Nesse mesmo álbum vai acontecer também uma coisa inusitada que nos chama a atenção. Está na letra Oh Jean. Todos os teus amigos, duas caras, estão te entupindo de comprimidos. Dizem que é bom para você, que vai ajudar a curar tuas dores. Não me interessa a modinha, eu sou um gato vagabundo. E quando a gente está por aqui de tanto ódio, não sabe que é melhor acertar as contas? Até aqui de ódio, bater nela até deixar ela roxa e acertar as contas. Quando a gente vê as coisas com olhos de ódio, todos os teus amigos, duas caras, eles te pediram autógrafos, te colocaram no palco, acharam que seria divertido, mas não me interessa a modinha, porque, meu bem, eu sou um gato vagabundo. E quando a gente está por aqui de ódio, não sabe que é melhor acertar as contas, até aqui de ódio, bater nela até deixar ela roxa e acertar as contas. Jean, como é que você pôde me tratar assim? Hey, como é que você pôde me tratar assim? Jean, como é que você pôde me tratar assim? Hey, como é que você pôde me tratar assim? Você sabe que partiu meu coração quando foi embora. E você disse que amava a gente, mas só fez amor com uma de nós. Jean, como é que você pôde me tratar assim? Você sabe que partiu meu coração quando foi embora. Quando a gente vê as coisas com olhos de ódios, quando a gente vê as coisas com olhos de ódio, quando a gente vê as coisas com olhos de ódio. O que há de inusitado, né,
não é o tema da relação sadomasoquista, né? Dessa vez, o que há de inusitado é o masculino dominando o feminino e cometendo violências por afirmação de posse, né? Isso, vamos dizer assim, não é recorrente nas letras de Lou Reed, mas aparece aqui. Interessante como o feminino dessa vez prende-se, né, a essa relação masoquista e oferece até mesmo às suas amigas. Preciso pensar nesse momento, né, que está havendo um comentário sobre o politicamente correto, e isso está entrando numa narrativa rotular. O Lou Reed sempre se comportou dentro das suas letras como alguém que tenta combater a convenção, alguém que tenta não ser enquadrado pelo padrão social. E aí a gente vai ter algumas letras a partir desse álbum que começam a superar aquilo que se chamou de politicamente correto. O que Lou Reed realmente não quer ser é politicamente correto. Ele não quer ser encaixado no padrão social. Portanto, alguns comentários, não só o Jim, vocês vão ver também mais à frente em outro álbum, a letra do Eu Quero Ser Negro, né? Ou no título original, né? I Wanna Be Black, né? O quão essas letras são politicamente incorretas para fugir ao padrão do que se chama do rótulo do politicamente correto. O coração de rock, né? Coração rock and roll também tem um pouco disso, a gente vai ver mais à frente. Uma outra letra, né, desse mesmo álbum, Berlim, chamada As Crianças, né? Vamos dar uma olhada nela. The Kids, as crianças, estão levando seus filhos embora, porque disseram que ela não é uma boa mãe. Estão levando seus filhos embora, porque ela anda trepando com umas e outros, e com qualquer um, e com todos nós. Tipo policiais ralés que paravam e ficavam flertando com ela na minha frente. Estão levando seus filhos embora porque disseram que ela não é uma boa mãe. Estão levando seus filhos embora por causa das coisas que ouviram dizer que ela fez. O sargento negro da Força Aérea não foi o primeiro. E todas as drogas que ela tomou, e cada uma. E eu sou o Walter Boy. O que interessa mesmo ainda não acabou, mas meu coração está transbordando de qualquer jeito. Sou apenas um homem cansado, sem nada a dizer. Mas desde que ela perdeu sua filha, são seus olhos que transbordam. E estou muito mais feliz assim. Estão levando seus filhos embora, porque disseram que ela não é uma boa mãe. Estão levando seus filhos embora, porque em primeiro lugar vinha a namorada de Paris. O que as duas fizeram? Eles não precisaram nos perguntar. E depois o galês da Índia que veio para ficar. Estão levando seus filhos embora porque disseram que ela não é uma boa mãe. Estão levando seus filhos embora por causa das coisas que ela fez pelas ruas, vielas e bares. Não, ninguém fez mais do que aquela cadela suja e miserável que não recusava ninguém. Vocês podem até comparar essa letra do Lou Reed, né? Uma letra muito conhecida do Chico Buarque, Genio Zeppelin, né? A característica mesmo da mulher que tende a ter uma liberdade sexual muito mais vivenciada, muito mais profunda, né, do que o padrão. Bem, a mensagem tanto de Genio Zeppelin, né, quanto de The Kids, né, é que a sociedade nega as experiências sexuais não convencionais como modelo familiar. E ela ataca aqueles que desafiam, né, essas experiências que são colocadas. Tanto é que o que está sendo colocado aqui
é que os filhos estão sendo afastados da mãe. Ou seja, a mãe não pode contaminar com as suas vivências sexuais ou até mesmo com o seu uso de tóxicos a cabeça dos filhos, porque os filhos gerarão um microcosmo da sociedade, que repetirá um modelo dessa mesma sociedade, esse padrão dessa mesma sociedade. Veja que o relator dessa história, né, ele tem um egoísmo tão profundo e tão inerente a essa própria sociedade que deixa transparecer nesses versos aqui. Mas desde que ela perdeu sua filha, são seus olhos que transbordam e estou muito mais feliz assim. Aqui há um egoísmo daquele que quer a posse da mãe. A mulher, e essa mulher, na verdade, ela opta pela liberdade do corpo. E vai-se até, vamos dizer, esse egoísmo ultrapassa a questão da mera observação e ele atua, vamos dizer, até mesmo como um agente que vai contribuir para o afastamento desses filhos. Quer ver? O que as duas fizeram, eles não precisaram nos perguntar. Isso é um verso que tem nessa letra. Ou seja, ele aqui está como o dedo duro, o X9, o informante da polícia ou da assistência social, né, que leva, né, ou seja, ele relata essa cena, né, ou para a polícia e para a assistência social, o que faz com que ela perca a guarda dos filhos. Depois desse álbum, né, nós vamos ter o álbum Sally Can't Dance, e é bem interessante, uma letra chamada Matar Seus Filhos, Kill Your Sons, né? É uma letra que fala sobre a vivência da internação psiquiátrica. Vamos dar uma olhada nela, vocês vão achar bem curiosa. Matar seus filhos. Todos os seus psiquiatras desmiolados estão aplicando choques em você. Disseram que deixariam você morar na casa da mamãe e do papai, em vez de ir em um hospital psiquiátrico. Mas toda vez que você tentava ler um livro, não conseguia chegar à página 17, porque esquecia onde estava. Então nem ler você podia. A mamãe me informou pelo telefone que não sabia o que fazer com o papai. Ele pegou um machado e quebrou a mesa. Você não está feliz com o casamento? E a irmã se casou na ilha e o marido dela pega o trem. Ele é grande e gordo e não tem cérebro. Em Creedmoor me trataram muito bem, mas em Penn Whitney foi ainda melhor. E quando eu pirei no PHC, fiquei tão triste, não recebi nenhuma carta lá. Todas as drogas que tomamos, foi realmente muito divertido. Mas quando chaparam você com cristais Thorazine para fumar, você se engasgou como um filho da mãe. Você não sabe? Vão matar seus filhos, até que eles fujam. Estamos aqui dentro de um texto, né, que simula a correspondência entre dois colegas que foram internados e são psicóticos. Vemos alguns efeitos, né, dessa doença mental. Por exemplo, logo na primeira estrofe, né, toda vez que você tentava ler um livro não conseguia chegar à página 17, porque esquecia o que estava, onde estava, né, e então nem ler você podia. Então, são efeitos da doença ou também são sequelas de tratamentos que são feitos nessas clínicas psiquiátricas ou até mesmo nesses hospitais psiquiátricos. Existem alguns pontos de ambiguidade nessa letra que chamam a atenção. Por exemplo, a respeito da constituição familiar.
Ele disse que a mamãe me informou pelo telefone que não sabia o que fazer com o papai. Ele pegou o machado, quebrou a mesa. Você não está feliz com o casamento. E a irmã se casou na ilha e o marido dela pega o trem. Ele é grande, gordo, não tem cérebro. Ou seja, aqui se questiona se a constituição familiar desequilibrada levou ao desequilíbrio, o eu lírico ao desequilíbrio, ou a mente psicótica, né, do eu lírico deformou a realidade e transformou o núcleo familiar, né, nessa demonstração de desequilíbrio. Existe também uma outra ambiguidade que merece destaque, que está exatamente na última estrofe, né? Você não sabe, vão matar seus filhos até que eles fujam, né? Primeiro, durante toda a construção dessa correspondência, há uma tentativa de se criar um efeito narrativo e descritivo que organize a mente e a sociedade. Ou seja, faz com que o efeito narrativo e descritivo possa avaliar a sua própria doença. Só que no final do texto, esse efeito ele vai por água abaixo. Ele se desorganiza como texto e como realidade. O que surge aqui é um defeito de enunciação. O que surge aqui é uma enunciação psicótica, né? Ou até mesmo paranoica, se a gente for mais fundo. De uma hora para outra, ele está explicando tudo o que aconteceu com ele e com eles, né? No momento da internação, do tratamento, e de repente, né? Ele faz uma enunciação que está completamente fora do contexto e que leva a uma tensão psicótica, né? Paranoica. Bem, a outra possibilidade de entendimento é mais simbólica dessa estrofe. O fragmento, né, ele afirma que a sociedade exterminará tudo que é gerado pelo louco, pelo marginal, porque ele está morto simbolicamente para a sociedade. E ele tem que ser morto exatamente para não desviar os modelos de comportamento que existem nessa sociedade. Ele não corresponde à ordem social. Então, os filhos como frutos simbólicos, como produtos que surjam, né, desse comportamento mais louco, mais aguerrido, né, esses filhos, eles vão ser mortos, né? Tudo que o louco fizer não vai ter vida, não vai existir. Haverá uma morte simbólica, então, para o louco, né? Em outros momentos, né, da letra dessa música, né, vão ficar bastante evidentes, né, o histórico de passagem na internação, né? Em Cradmore me trataram muito bem, mas em Penny Whitney foi ainda melhor. E quando eu pirei no PHC, fiquei tão triste, não recebi nenhuma carta lá, né? Aqui são nomes, são siglas que fazem até referência a instituições especializadas no tratamento de distúrbios mentais, né? Por qual até mesmo passou o próprio Lou Reed. A referência a Terozine, né, o Thorazine, que aqui ganhou o nome de Amplictil, né, é exatamente um antipsicótico, né? Por isso que a gente está tematizando muito em cima do comportamento psicótico, né? Nesse mesmo álbum, né, existe mais uma outra letra também muito interessante, muito importante, que é Billy. Vamos ler, que vocês prestem atenção. Billy era um amigo meu. A gente cresceu juntos desde os 9 anos. A gente foi para a mesma escola. Ele era meu melhor amigo. E eu achava que a nossa amizade nunca ia acabar.
No colégio ele jogava futebol americano e eu não fazia nada. Ele marcava touchdowns enquanto eu jogava sinuca. E ninguém saberia dizer qual de nós dois era o idiota. Aí nós dois fomos para a faculdade. Ele cursou medicina e eu vagabundagem. Ele tirou As e eu Ds. Ele correu atrás do diploma. Aí eu decidi largar. As coisas estavam complicadas demais. Billy ficou e fez a residência e virou médico. Então estourou a guerra e ele teve que ir. Mas não eu, que era desequilibrado mental ou algo assim, ou era o que diziam assim. Quando ele voltou, não era mais o mesmo. Seus nervos estavam abalados, mas eu não. A última vez que o vi, não consegui mais aguentar. Não era o Billy que conheci, era como conversar com uma porta. Billy era um amigo meu, a gente cresceu juntos desde os 9 anos. A gente foi para a mesma escola. Agora eu, muitas vezes, me pergunto, qual de dois era o idiota? Vejam que aqui existem dois trajetos distintos de vida. Um mais padrão, em busca do sucesso social, o Billy, né? Outro do eu lírico, né? Mais à margem e já próximo do fracasso social. Enquanto o Billy, né, ele busca agradar as aparências, até mesmo como se destacando como jogador de futebol americano, né? O eu lírico, né, ele procura espaços que estão mais distantes dos espetáculos. Enquanto um está no touchdown, o outro está no sinuca, né? Ninguém sabe dizer quais dos dois são idiotas, ou seja, aquele que está dentro dos padrões sociais ou aquele que está se contrapondo a eles. No decorrer, né, dessa letra, que também é uma narrativa, veja que ele se opõe ainda mais. Um foi buscar medicina, tirava As, foi atrás do diploma. O outro ficou na vagabundagem, esqueceu da faculdade. Enquanto um virou médico, fez a residência, virou médico, o outro se tornou um desequilibrado mental, né? E ficou muitas vezes internado. Agora, um fato, né, vai torná-los um pouco mais próximos. Quando estoura a guerra, aí nós estamos falando exatamente da guerra do Vietnã. Essa, por exemplo, pode ser considerada uma letra que critica também esse movimento político-militar dos Estados Unidos e pode ser encaixada como tantas outras, por exemplo, do Bob Dylan, né? É até bom a gente falar do Bob Dylan agora, né? Bob Dylan é agora um novo prêmio Nobel de Literatura, né, convocado. E em relação a isso, né, podemos entender como as letras, né, do pop rock, do rock, né, ou até mesmo as letras do Velvet Underground, né, elas ganham o estatuto realmente de objeto artístico, de objeto literário. Mas vamos voltar à análise. Quando estoura a guerra, então o modelo padrão foi convocado e o mentalmente incapaz não foi convocado. O que é que aconteceu na volta? Billy, na volta, fica mentalmente incapaz. Como Lou Reed diz, o Billy que conheceu não existia, era como se ele estivesse conversando com uma porta. E aí no final ele faz a seguinte pergunta, né? Agora eu muitas vezes me pergunto qual de nós dois era o idiota. Qual dos dois é mentalmente incapaz, né? Ou seja, aquele que seguiu a trilha do modelo social de sucesso e foi arrasado por esse mesmo modelo, ou aquele que se pôs desde cedo contra esse modelo e desde o início é descartado por
ser um marginalizado, né? E por estar em oposição frontal a um comportamento social já organizado. É uma letra que demonstra, né, extrema sagacidade, né, e capacidade de crítica, né, aos modelos sociais, como uma forma de achatamento e até de destruição, de desgaste daquelas mesmas pessoas que tentam defendê-lo.